O meu requerimento 112, senhor presidente, caros amigos, eu venho solicitar algumas seguintes informações. Por que eu estou pedindo essas seguintes informações? Eu estou pedindo em 3 tópicos. No primeiro tópico, eu peço a relação de todos os veículos automotores, incluindo placas, sendo eles alugados e próprios do município pertencente à frota. Todas as informações devem conter marca, ano de fabricação e quilometragem. Quais os veículos estão sem condições de uso, né? Se estão baixados, se estão com irregularidade em placas e etc. São esse tipo de informações que eu necessito. Por quê? Vou explicar o motivo. São aproximadamente 7 milhões em combustíveis que será destinado um contrato de 1 ano. Na minha concepção, é um valor altamente alto, haja em vista que a gente tem que, por motivo de transparência, no meu entendimento, eu acho que devemos, não só eu, mas qualquer um aqui, vereador, tem direito de saber qual a frota que o município tem. Há vídeos, inclusive, que um parente do atual gestor estava dirigindo com um carro sem placa da frota da prefeitura. Provavelmente esse carro está baixado, mas tem vídeos, pessoa dirigindo de forma irregular, levando adereços da quadrilha que representa o município. Então é importante essas informações. Pode ser que para alguns não seja importante, mas para a gente é importante, porque se há indício de irregularidades, deve ter transparência e, consequentemente, ter a orientação e a regularização desses meios. Cabe ressaltar, se caso não houver apoio dos nobres, a gente procura o Ministério Público. Mas que a gente há de informações sobre essas irregularidades, a gente tem, e tem como exatamente chegar e provar. Mas para se constar de forma legal diante da constitucionalidade, é importante essas informações. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu tenho como chegar e provar para qualquer um, mas o que seria importante, esses dados. Nós estamos abertos para colocar os nossos requerimentos, os nossos projetos, mas esse seu requerimento, nada melhor, colega vereador, do que você ter em mãos o DO, porque está tudo lá. Então, através do Diário Oficial, você vai ter 100% de informações. Vereadora, o Portal da Transparência, nosso município, onde deveria conter todas as informações que deveríamos ter conhecimento, estava fora do ar desde abril. Para a senhora ter uma ideia, eu procurei de alguns... é só um exemplo, só para você ter noção. No Portal da Transparência, eu procurei junto com alguns agentes de saúde contratados o contra-cheque desse mês. Nem isso tem. Então, infelizmente, há uma falta de transparência muito grande. Ofícios, eu tenho como mostrar a Vossa Excelência, ofícios foram enviados à Secretaria de Administração pedindo essas informações, e infelizmente não obtivemos. Então, trazemos a plenário, porque é uma prerrogativa nossa de vereador pedir as informações para sanar as dúvidas, né, de forma de transparência. Apenas isso. Só para reforçar também, vereador Juninho, eu acho importante essa questão do requerimento número 12, da relação dos veículos. Algo que está um pouco visível já é a questão da manutenção dos veículos e a forma que está sendo utilizado a nossa frota pública. Por exemplo, eu já teve funcionários que me procurou, inclusive motoristas, falando sobre a questão da manutenção que não está tendo, e servidores que vão fazer visitas domiciliares até na zona rural, profissionais que vão de ambulância. Diga, um profissional vai fazer visita domiciliar e vai em uma ambulância, na parte de trás de uma ambulância para a comunidade. E às vezes a gente passa ali na frente da secretaria. Teve uma semana dessa que eu passei, cumprimentei até os meninos que estão lá, dos carros que são, acredito eu, que locados, não sei de que forma. Eu contei bem ligeirinho, tinham 7 carros. Tinham 3 que estavam adesivados da prefeitura e tinham 4 que eram de fazer essas viagens com médico e profissionais. Então eu acho que é algo que tem que ser discutido, a questão da manutenção. Se você olhar aquela ambulância grande, aquela nova que tinha na prefeitura, olhe mais ou menos, externamente você já vê mais ou menos como é que ela está sendo tratada. E alguns outros veículos, eu acho que precisa se ver bem a manutenção desses veículos e a utilização. Porque às vezes tem veículos que não são adequados para fazer determinados tipos de serviço. E tem que estar à disposição. Eu lembro que aquele carro lá, o vereador Carlos Sérgio até questionou no início dessa legislação, que foi um carro que foi doado pelo deputado estadual Ubaldo Fernandes. Eu acredito que a função dele é para trabalhar no PSF,
não sei se ele está nessa função realmente. Aí tem mais 2, eu acho que mobzinho aqueles carros, que é justamente para fazer esse translado, esse transporte das equipes, dos servidores. Mas você está transportando equipes em ambulância para ir fazer trabalho na zona rural. Ambulância é um carro de urgência e emergência, do meu ponto de vista. Toda vez me entendi que ambulância é um carro para transporte de urgência e emergência. Não é para estar transportando equipes, salvo numa emergência, né, presidente? Não tem outro transporte, tem que ir aquilo ali, mas muitas vezes de forma contínua. E também para captação de alguns pacientes, para algumas unidades que tem que ter o recolhimento, né, domiciliar de pacientes que vão para a policlínica, que vão para o CAPS, eu acredito que o CRIA, que fazem tratamentos que precisam do veículo para fazer a busca domiciliar para poder levar ele para a unidade. Enfim, deixo aqui também essa reflexão com relação à manutenção e ver realmente a forma de utilização dos veículos. Caro colega vereador, eu concordo. Eu concordo que os carros devem ser mantido a manutenção e a sua forma de uso. Isso é justo, entendeu? Agora, muitas vezes esses carros são liberados, mas o prefeito não tem conhecimento. Vamos dizer que eu sou da educação. Vamos dizer não, eu sou da educação. Eu estou à frente da educação. Um exemplo. É exemplo. Aí, de repente, há uma necessidade, o prefeito não toma conhecimento que eu autorizei aquele carro fazer determinado trabalho, tá entendendo? Então é bom que você colocou isso em discussão, porque ele toma conhecimento das manutenções, como está sendo utilizado, que eu lembro, Alisson, muitas vezes, desculpa aí, muitas vezes quando o Azevedo, nosso amigo Azevedo era prefeito, e eu levei uns determinados assuntos para ele disse, obrigada, Thelma, quem está de fora vê melhor do que a gente que está aqui. Por isso que é importante essa discussão, e vocês, e esse pessoal até, vocês podem, que são da base, para tá levando essa informação diretamente para o prefeito, para ele ter conhecimento e que tome providência. Que eu concordo com você que muitas coisas que acontecem, às vezes não chega ao gestor, né? E que é a realidade. Nobre vereador, eu me somo com as suas palavras, mas diante da situação que se usa a ambulância ou outro carro para transportar algumas pessoas para a zona rural, isso aí eu vou defender a base. Por quê? Porque muitas vezes é necessário que não tem nenhum carro, que já está levando o pessoal das unidades, e não tem nenhum carro, estando 2 ambulâncias. Eles realmente levam e deixam lá, depois vai pegar. Porque assim, na necessidade de levar a pessoa para ir para o trabalho, que não pode deixar o atendimento parado, realmente se usa. Não é só agora, mas sempre se fez esse trabalho. Porque a gente que trabalha na saúde, eu estou dizendo por minha pessoa que trabalhei, fiz parte da saúde e faço. Muitas vezes eu acho que qualquer gestor que está lá à frente da pasta de carros, quando se não tem um carro ali, o carro que tiver, eles mandam, usam, porque realmente às vezes fala mais alto pela necessidade. Só porque mas a gente tem que entender que tem que existir planejamento. Quando é uma questão de atendimento domiciliar, tudo, a gente sabe que existe contratação, locação, tem veículos próprios e os profissionais têm que ser trabalhados com qualidade e com segurança. Então, se existe um planejamento de uma atividade domiciliar, tem que ter o transporte à disposição. Não é um serviço de emergência. Tem que ter o transporte à disposição. Já pensou, presidente, um médico aqui do PSF ou alguns atendimentos que fazem, por exemplo, eu acho que faz muito lá no CAPS. Aí o pessoal vai fazer o atendimento domiciliar lá na comunidade da Quixaba. Aí joga um psicólogo, um enfermeiro, o técnico de enfermagem ir no baú da ambulância e tirar para lá para ir fazer um atendimento. Tá errado. Tem transportes que são adequados para esse tipo de coisa. E o município tem condição, sim, de uma forma planejada, não permitir que isso aconteça. E isso são situações que não é de emergência. Repito, são situações de atendimento domiciliares, casos eletivos, e tem que ser dado, eu acho que, pelo menos dignidade e respeito a esses profissionais. Mesmo tendo planejamento, como se de praxe é necessário, com certeza, mas vai sempre acontecer e acontece, pode ter 1000 planejamentos, mas quando está em atendimento em algum outro lugar que não tem o carro, vai usar o carro, vai pedir, vai mandar,
eu entendo, realmente tem que ter, mas infelizmente a gente que trabalha, eu estou falando a parte da saúde, né, os demais não, a saúde sempre vai existir, que vai ter os carros tudo ocupados e não vai ter o planejamento que tiver, não vai ter condições de manter. Eu concordo com o que o vereador falou, Alisson, concordo com o que a vereadora Thelma falou em relação que às vezes o chefe do Poder Executivo não tem ciência de como está sendo utilizado, da maneira que está sendo utilizado. Concordo com a vereadora Cida também, quando se fala da precisão, ela quis repassar isso para a gente, o meu entendimento, quando se não há outro transporte ser utilizado aquele naquela necessidade, mas em específico, o meu requerimento pede para que os transportes que estão de forma irregular fiquem regular. Por isso que a nossa cobrança é para isso, que os que estão irregular possam estar de forma regularizada para atender a demanda do nosso município. Os vereadores que tiveram a favor do requerimento no 112 de autoria do vereador Juninho, permaneça como se encontra. O contrário, se manifeste. 8 vereadores contra 2 a favores.